Estavam todos em uma grande coisa divina para chamar um grupo de pessoas. Houve um som de trombeta. And 7 seals were broken. E os 7 selos foram rompidos. Notice, Notem, gathering his elected Jews reunindo seus judeus eleitos from the 4 parts of the heavens. das 4 partes dos céus. He mentioned 6 seals as we have seen, Ele mencionou os 6 selos, como temos visto, but not the 7th seal. mas não o 7º selo. He never said nothing in here about the 7th seal nowhere. Ele nunca disse nada aqui a respeito do 7º selo, em parte alguma. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom, vamos à leitura em Romanos, capítulo 7. Vamos ler desde o primeiro versículo. Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Grande Pai, estamos mais uma vez diante de Ti. Nós dependemos unicamente do Senhor, porque o que o homem pode fazer não edifica ninguém. O que eu humanamente faço não edifica ninguém. Mas a Sua palavra é a única que pode falar e edificar a fé do povo, pois eles não podem ter sua fé edificada num homem, mas sim na revelação que vem através daquele homem. Como o Senhor deu a revelação a Pedro, e a sua igreja não está edificada sobre Pedro, mas sobre a revelação que Pedro teve do Senhor. E até hoje, a sua igreja não está edificada sobre um homem, mas sobre a revelação que o Senhor deu para William Branham. Estamos edificados hoje sobre esta revelação. Ajuda-nos. Conceda vitória, meu irmão, a minha irmã. Tira todo pensamento contrário, toda luta doutrinária, e faça-nos crer livremente quando o Senhor está falando e manifestando sua revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Casado novamente com a nova união espiritual. Parece que até o passarinho diz, glória a Deus, glória a Deus. Casar novamente. Bem, agora necessita-se de revelação, explicação sobre isto. Lemos que a mulher, ela não pode casar enquanto o marido está vivo. Eu quero aplicar isso para a igreja. A minha intenção é isto. Não usar muito o lado natural, mas este lado espiritual, que nós somos a mulher para Cristo. Ele fala e nós ouvimos. Assim como, não pode nem falar, a lei de hoje está ao contrário. As manifestações que estão nas mulheres de hoje são contrárias. Só as cristãs convertidas, porque tem cristã que não é convertida, então não vai chegar a alcançar isto. Como também tem homem que não é convertido, nunca vai alcançar amar sua mulher, porque ele não é convertido. E a mulher nunca vai ouvir o marido. Ela pode ser uma cristã, estar na igreja, mas ela não é convertida. Então vamos pegar uma igreja que ela fala em Deus, que ela ama Deus, mas ela não é convertida a Deus. Ela não é convertida àquela palavra. Quando ele fala, ela obedece. Ela ouve, ela atende. É uma igreja que não é convertida. E nós estamos com as igrejas cheias assim. Porque as pessoas não estão em busca de conversão, de mudança. Elas estão em busca de posição, de nome, popularidade, dinheiro, fama. Não estão em busca de amar a Deus e obedecer-lhe, chamando-o meu Senhor. Sara fazia isso. Pedro diz que a verdadeira crente do seu dia faria isto. Brana veio e pregou que as verdadeiras crentes hoje faz isto. A igreja faz isto. Mas a igreja não pode casar novamente se ela está ainda unida com o marido vivo. E muita gente diz, mas complica a coisa. A igreja não pode casar. O marido está vivo. Mas que marido da igreja está vivo? Nós tivemos dos primeiros maridos luteranos, wesleyano, depois pentecostais, e tivemos também, o marido é aquele que domina, é aquele que predomina, é aquele que guia, é aquele que alimenta, é aquele que traz o pão. Agora, hoje está tudo diferente, porque a mulher também ajuda o marido a trazer o pão, mas a igreja não ajuda Jesus a trazer o pão, ele é o pão.
Ela precisa simplesmente de ter desejo de alimentar dele. Mas vocês têm que saber que nem o título é meu. Eu extraí aqui da mensagem a união invisível da noiva. Até o título dessa mensagem, para muita gente é problemático e muitas vezes não dão nem crédito. A união aqui é invisível. Ela não é uma união que as pessoas estão vendo. Ela é uma união invisível. É você que sabe que está casada com a mensagem da hora. Por quê? Porque o seu marido morreu. Você teve um marido anterior. Teve uma mulher na Bíblia que ela desposou de 7 maridos. E os discípulos perguntaram, então, no reino do céu, quem será o marido dela? Ele diz, lá não casa nem se dão em casamento. Essas coisas são feitas aqui. E são feitas em sombras, em tipos, para nós podermos entender. Enquanto aquele não morre, a mulher casou 7 vezes, porque o 7º marido morreu. Se tivesse o 8º, já dizia, eu não quero nem te ver. Se tivesse um 8º agora, você já matou 7. Mas eles nem perceberam isso, porque naquele tempo a família era grande. Porque a mulher casava com o irmão do defunto. Não podia casar com qualquer um também. Era com o irmão do defunto. Aquele sangue continuava com o irmão do defunto. Para vocês verem que quando um rapaz casou com a moça e ele não quis suscitar descendência ao seu irmão e que ele jogava os esperma fora, Deus o matou. Isso está na Bíblia. Deus o matou porque ele tinha que suscitar descendência ao seu irmão. Ele tinha que ter um filho. Mas ele não queria ter um filho. Então, jogou fora e Deus o matou. Essa preservação de linhagem, nós temos que ver que Deus vela por isso desde o início da Bíblia. Quando os filhos dos homens, as filhas dos homens, uniram, e os filhos de Deus uniram com as filhas dos homens, é vice-versa, né? Os filhos de Deus uniram com as filhas dos homens, Deus matou todos eles. Aquele tempo do dilúvio foi para isso. Só sobrou Noé e sua família, que seus filhos também tinham a mesma união. Foi preservado para trazer do outro lado da arca a mesma contaminação na raça humana. Tinha que ser preservado. Mas Deus preservou uma família justa, a Bíblia diz. Noé era justo em suas gerações. Muitos nas suas gerações não eram justos, mas Noé era justo em suas gerações, por isso foi preservado mesmo com o casamento de seus filhos errado. Porque se a semente da serpente passou na arca, e o irmão Brana disse que foi através das mulheres, é porque as mulheres não eram filhas de Deus. Os homens eram filhos de Deus, mas as mulheres não eram. Então, a semente passou na arca de toda forma, ela passou. Você não tem nem que preocupar como passou, porque a natureza das pessoas estão aí mostrando que o filho herda a natureza do pai e da mãe. E eles têm herdado esta natureza corrompida, pervertida. Não tomam só a natureza do Filho de Deus, mas tomam a natureza da filha dos homens.
que era aquelas que vieram de Caim. Deus sempre preservou a linhagem do casamento. Israel não podia casar com outros de outras nações. Paulo veio ensinando que união tem o crente com o incrédulo. Quer dizer, a coisa agora já é espiritual. Tudo isso daí você tem que ver. Agora é espiritual. Que a união tem o crente com o incrédulo. Lá eles uniam até irmão com irmã, como no caso de Abraão e Sara. Eram irmãos consanguíneos. E houve essa união. Deus preservando esta linhagem. Mas quando vem para o Novo Testamento, você nota que aquilo passou para o espiritual. Aí Paulo vem e diz que comunhão tem o crente com o incrédulo. Que comunhão tem Deus com Satanás. Aí ele passou para o casamento. Ele aplicou isso exatamente no casamento. O crente tem que procurar casar com um crente igual a ele mesmo, preservando a linhagem do casamento, outra vez, só que ao lado espiritual. Por isso, eu estou falando para vocês, casado novamente com a união espiritual. Você já foi casado uma vez, já teve uma união de fé. Se aquele marido, que era a Santíssima Trindade, não morreu para você, você não pode casar com a mensagem do profeta que trouxe a unidade, que é a deidade de Deus. Aquele primeiro marido tem que estar morto. Se não está, você complica as coisas. Por isso tem que estar morto para poder casar. Você é a igreja. O seu primeiro esposo morreu. Você estava unido com uma fé católica. Aquilo morreu. As imagens de escultura morreu para você. Você estava unido com a mensagem com o esposo protestante, wesleyano, pentecostal. Isso são mensagens. Você estava unida. A sua fé era aquela. Se a sua fé era aquela era o seu marido. A fé é o marido. Aí o irmão Brana vem e diz, a fé tem pelos no peito. A fé é seu marido. Se você tem uma fé pervertida, você tem um marido pervertido. Se você tem uma fé genuína, você tem um marido genuíno. Amém? Estão entendendo? Eu creio que é muito simples você ver por que temos que casar hoje outra vez. Espiritualmente. E não é aquela questão das pessoas pensar que precisa trocar de mulher. Não, estou falando aqui o que o irmão Brana pregou. A união invisível da noiva de Cristo. Já é uma união invisível porque ela tem um esposo invisível. Ela tem uma mensagem invisível. Essa mensagem não é visível aos católicos, aos protestantes, aos wesleyanos, aos pentecostais, aos da primeira e segunda etapa da mensagem do profeta. Esta mensagem da terceira etapa é invisível. Eles não conseguem ver. Você já não conversou com gente assim? Ele diz, eu não vejo. É invisível. Aí você encontra com outro irmão que está na mesma fé, tem o mesmo marido, mas é maravilhosa essa mensagem. Esse marido, essa fé, com pelos no peito de terceira puxada. Esse fundo de garrafa. Agora, não pensa também que pelo pelo se manda, se vai, se conquista, porque Esaú era peludo e foi reprovado. Que
coisa. Tem que se ver os dois lados da moeda. Você tem que ter na sua fé. A fé é seu marido. Se você veio do movimento pentecostal e ainda não esqueceu daquele marido, é porque ele não morreu. Ele tem que morrer. Quando ele morre, você tem liberdade de casar com uma outra fé, que é outro marido, formar outro casamento. Vou repetir aqui. Quando por meio da morte espiritual é separado de tua primeira união. 171, a união invisível da noiva. Eu quero repetir. Quando por meio da morte espiritual é separado da tua primeira união. O que morreu então? O marido. A fé trinitária. A fé pentecostal denominada. Morreu. Aí eu pude casar com a fé de Elias. Isso é bom. Na primeira e segunda etapa. E se você não tem esta primeira e segunda etapa, como o irmão Brana teve, eliminada, ele diz, já não tem mais nada, Senhor. Me parece que é 55, 56, pondo-nos ao lado de Jesus, na tradução de Goiânia. Ele diz, se aquilo que o Senhor me mostrou em 1933 é isto, acabou. Quer dizer, morreu. Essa é a primeira e a segunda etapa. Você teve uma fé. Diz, mas espera lá, como que essas coisas podem morrer para nós? Senão você não consegue a terceira puxada. É Deus trabalhando através da morte espiritual para te dar um novo marido, que é a fé dos trovões. Tem gente que diz, eu tenho toda a fé do mundo. Volta a dizer, irmão Brando, diz, o que você está fazendo na fila de oração? Se você não tem toda a fé do mundo, você tem alguma classe de fé, que isso te domina, te guia, te leva para a igreja, você dizima naquela igreja, você oferta naquela igreja, você canta naquela igreja, você diaconiza naquela igreja, você prega, você é obreiro, você é pastor naquela igreja, porque aquilo está te dominando, aquela fé te domina. Você admira das pessoas ter fé na mesa branca? É a fé deles, aquilo é o marido deles, é aquilo que os domina. A fé espírita é aquilo que os domina, o evangelho espírita é aquilo que os domina. Você tem que saber que eles estão certos naquilo que eles vê. É aquilo que é o marido deles. Mas você tem a fé da palavra. E você tem que saber que tipo de fé é esta para não ser enganado, porque cada um que tem uma mensagem foi extraída da mesma Bíblia. O eleito é que encontra a verdadeira fé, o verdadeiro esposo. O que vai te arrebatar é a fé dos trovões, não é? Então, quem é que leva a noiva? Não é o noivo? Então o que é que te arrebata? Não é a fé dos trovões? Não é isso que o irmão Brana diz? É ou não é? Se é isso, ele é seu marido. Essa fé é seu marido. É o que te leva. É o que vai te tirar daqui. Porque esta fé é a fé dos trovões. Não é a fé apenas de cura divina. Vamos fazer uma consagração para orarmos pelos enfermos. Tudo bem. Você vai fazer uma coisa que Jesus já até te curou e você quer fazer algum esforço para receber aquilo que Ele já te deu. A salvação é de graça, a cura é de graça, tudo que Jesus fez é de graça. Você quer fazer alguma coisa? Faça. Você acha que tem que fazer porque aquilo é seu marido. Mas se você encontrar o marido verdadeiro, a fé verdadeira, você tem que saber que aquele primeiro marido, aquela primeira fé
que você teve tem que morrer. Você tem que ir no sepultamento dela, daquela fé, daquele marido. Você tem que vê-lo mortinho mesmo. Aí, algo vem novo. O que é que vem agora? A revelação. Quando a revelação chega, o povo que estava preso no Irmão Brana, na primeira e segunda etapa, não viram a terceira etapa. Vocês podem ler a mensagem que vocês vão notar isso. Eles não viram a terceira etapa. Eles não viram o esposo. A fé que estava sendo entregue naqueles dias, eles não viram. Irmão Brana diz em perguntas e respostas sobre os selos, ele diz, tem acontecido coisas esta semana que eu sei que vocês não têm visto. E deve ser assim. Vocês não vão ver. Porque a fé para o rapto estava na terceira puxada. E a terceira puxada era aquela revelação dos selos que o profeta estava tendo naquela semana. Aquela semana era a semana de mudança de esposo. Aí tem alguém que escuta, olha, eu escutei o pastor falar que tem que mudar de mulher. Você sabe o que eu gostei? A mulher, mudar de marido. Oh, não, mas eu não falei isso. Tem gente que olha só no natural. Você tem que olhar para o lado espiritual. A união invisível da noiva de Cristo. Ela está unida e os outros não sabem. Ela está casada e os outros não vê, porque é invisível. Você pode mostrar para as pessoas. Está escrito aqui. Você pode ver os pentecostais há mais de 30 anos atrás. Eu pegava a Bíblia e queria mostrar para os pentecostais. Olha que está escrito. Batismo em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Está escrito aqui, 1 João 5,20. E no que é verdadeiro estamos, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você mostra para eles, Atos 2,38, que Pedro batizou em nome de Jesus Cristo. Mostra para eles, Atos 8, 14 a 16, que o povo em Samaria fora batizado em nome de Jesus Cristo. Pega a Bíblia, mostra para o pentecostal, Atos 10, 47, 48, que o povo gentil na casa de Cornélio foram batizados em nome de Jesus Cristo. E assim você vai tomando a escritura e mostrando para eles, batismo em nome de Jesus Cristo. Ele diz, não vejo assim. É invisível. A união, aquela união foi invisível. Os pentecostais, quando começaram a falar línguas, curar enfermos, expulsar demônios, isso era invisível aos olhos dos wesleyanos e luteranos. Eles não conseguiram captar aquela mensagem e até hoje eles continuam ainda atrás daquilo que Lutero e que Wesley falou, quando Deus estava usando um processo. Deus não parou lá. Aquilo é o processo da semente que foi semeada em Nicéia, nasceu com Lutero, cresceu, floresceu, teve a casca com os pentecostais e a semente, William Branham, saiu lá de dentro da casca. Eles viram tudo, mas não viram a semente. Então a hora da revelação é para o eleito. Os demais não vê, tudo é invisível para eles. Você vai na Laodiceia 38, está mostrando, os trovões foram revelados nos 7 selos. E são estas revelações que converterão os corações dos filhos aos pais. Eles não veem isso. Eles lêem, mas não vê. Jesus diz, tendes olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Eles tinham olhos, eles viam tudo, mas não viam o que para eles era invisível naquele dia. Mas para o eleito, a Maria Madalena viu, a samaritana viu, o Zaqueu viu e o ladrão da cruz viu. Mas o Anás não viu.
O Caifás não viu. Era invisível. Ô, irmãos, a coisa é invisível e visível. É invisível aqueles que não conseguem admitir aquela fé. E é visível aqueles que estão casando, tocando no marido. Você já tocou na fé de rápido? Você já fez contato com a fé de rápido? Esse negócio de casar só e não ter contato corporal não funciona. Todo mundo casa porque tem que ter um contato corporal. Ele já procura até fazer a coisa errada e mantém um contato corporal antes do casamento. O que espiritualmente não acontece. Você nunca mantém um contato de fé. Na mensagem, nos livros, que é o natural, nos livros do profeta, enquanto não for hora de casamento. É hora do casamento? Vai casar? Seu primeiro marido já morreu? Já. Ou o segundo? Já, o terceiro? De quantas fés nós viemos? Bom, eu vim de uma fé pentecostal, cheguei à fé da mensagem e passei à fé dos trovões. Se você não tem aquele primeiro marido morto, você fica sempre querendo aquilo. Você vai no supermercado, ele não morreu. Você vai na loja, aquele marido, aquela fé, não morreu. Você vai naquela igreja que você ia e começa a sentir algum arrepio. O marido não morreu. Eu já estou achando que isso daqui ainda está bom. O marido não morreu. Fique por aí mesmo. Não arruma outra união que você estará em adultério. Tem gente que quer crer nos trovões, mas está casado com a primeira e segunda etapa ainda. A primeira e segunda etapa está claro para todo mundo que não vê o invisível da terceira puxada. Os da primeira e segunda etapa não veem. Eles estão lutando aí por 10 anos que eu estou pregando, eles estão lutando. Eles não conseguem ver a coisa certa. Por quê? É invisível. Ele não consegue ver o casamento. Ele não consegue ver que Cristo no último dia tem uma noiva gentia e Cristo tem um nome gentil, Bran. É fé nesse nome. Se você não tem fé no novo nome, como casar? Irmão Brana, com a fé de cura, ele diz, essa fé que Jesus nos deu, ele diz, não podemos subir. Precisamos de qual fé? Dos trovões. Por quê? Tem que mudar de marido? Sim. O próprio Cristo converteu de cordeiro a leão, de eras a selos, de livro fechado a livro aberto. Mas o livro está aberto para quem? Para o eleito. O eleito vê. O não eleito, não vejo nada disso não. Ele não tem eleição. Mas você vai em Apocalipse 5, o livro está cerrado. É Cristo. Mas você vai em Apocalipse 10, é Cristo descendo com um novo nome. Ele está descendo do céu, mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele está descendo, mas descendo já com um novo nome. Porque com o nome Jesus o livro está fechado. Jesus diz, eu não conheço esse mistério, somente o Pai conhece, que é o Espírito Santo. E no ministério de Salvador, de curador, ele diz, eu não conheço isso daí. Nem os anjos sabem. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então o sétimo anjo seria maior? Não, é que Jesus estaria em outro homem. É que Cristo não estaria mais vivendo no homem Jesus, porque Ele já te curou, já te salvou, já te redimiu. E depois da redenção, Ele traz a revelação para você. Olha, eu gosto disso. O que faz eu ficar alegre com meu marido é isso.
eu creio nele. Aí alguém, agora você está vivendo no tempo dos efeminados, esse homem falando que tem fé no marido dele. A coisa que muda, nós somos igreja. A igreja tem que ter fé, e a fé é o esposo. Se você tem a fé como esposo, você tem que ter a fé certa, porque senão o esposo é errado. E tem gente que quer ir no rapto com a fé unicamente em Jesus Cristo. O William Branham diz, com o que temos, não podemos subir. E nem com o nome Branham fazer cura quando é para a fé de rapto. Gente, se uma coisa não serve para outra, não adianta pegar essa daqui da frente e operar algo ali de trás. Cura divina, salvação, dons. Não. Ali foi no nome de Jesus Cristo. A revelação dos selos é novo nome. A revelação dos selos é Cristo descendo do céu, não mais com livrinho fechado, mas com livrinho aberto. Por que livro aberto? Porque quem está na terra é o sétimo anjo. É o esposo, Cristo, no sétimo anjo. Você sabe muito bem que o 7 é Cristo, mas é Cristo espiritual. O homem é homem, o natural é Brana, o espiritual é Cristo. Mas onde esse Cristo opera? No natural. Onde essa fé dos trovões opera? Tem que ter uma igreja no natural. Para poder expor, manifestar, pregar a povos, reis, nações e línguas essa mensagem. Amém. Não te admires de eu gostar disso, eu não tenho outro marido. Eu amo esse marido, chamado fé dos trovões. Fé que me arrebata. Não estou em busca de sensação, de emoção, de choro, que eu gosto muito. Quando eu choro, eu sinto até bem. Mas eu não estou em busca disso, por isso eu quero chorar na hora certa. Eu quero pular na hora certa. Não quero forçar nada. Você tem que ver algo na mensagem. O pregador está pregando, você está comendo. Porque aquilo está saindo, é o espiritual, para alimentar a sua alma, e você sente bem, você se alegra, diz que coisa, como isso é bom, está entrando, é alimento, que está te dando saúde espiritual. Quando por meio da morte espiritual, se não morreu, filho, tem a Bíblia aqui? Tem, você quer ver? Eu li aqui, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Se você encontrava um judeu como Paulo, que defendia a lei, e agora ele vem ensinar isso, agora, meus irmãos, vocês estão mortos para a lei, por causa do corpo de Cristo. Irmãos, vocês estão mortos para a sensação, a emoção da primeira e segunda etapa, porque agora vocês estão nos trovões, por causa dos trovões. Lá era o corpo de Cristo, aqui são os trovões. Mas você teve que ter aquilo morto. Se você falar para um judeu, nos dias de Paulo, Paulo mesmo não cria nisso antes. Eu também não cria nisso antes. Porque o meu marido era outro, o marido de Paulo era outro. A fé de Paulo era outra, a minha era outra. Mas um dia, Paulo se converteu a esta fé. E aí ele mudou tudo na vida dele. E ele pregava, era a lei. Agora ele diz, vocês têm que estar mortos para a lei. Ô Paulo, você era o pregador que pregava para nós respeitar a lei. Então agora vocês têm que estar mortos para a lei. Cristo sobrepuja a lei. Agora tem o corpo de Cristo. Vocês tinham a lei, era sombra, agora tem o corpo de Cristo. Vocês tinham as eras, era sombra, agora tem a revelação das eras. Vocês tinham os selos, era sombra. Eu já li os selos, você leu, mas não sabia nada. Mas agora,
é o corpo, é fé para trovões, fé de trovões, fé para rápido. Amém. Glória a Deus. Então, fixa nisto. Eu ia começar aqui, comecei lá adiante, no 149. A união invisível da noiva. Pentecostes se secou e morreu. Irmão, você fala isso para um pentecostal. Eu vim lá dos pentecostais, eu também pulava, gritava, falei muito em língua estranha, expulsei demônios aos montões, orei pelos enfermos, foram curados. Mas espera lá, e agora? Pentecostes secou, morreu. E tem gente querendo desenterrar. Ai, mas era tão bom Pentecoste. Como eu amava Pentecoste. Não adianta, morreu. Se morreu, é porque tem uma outra fé. Se morreu a fé católica para Lutero, é porque Deus tinha outra fé. Se morreu a fé luterana, é porque Deus tinha outra fé, a wesleyana. Se morreu a fé wesleyana, Deus tinha outra fé, a pentecostal. Se morreu a fé pentecostal, Deus tinha outra fé para dar para a igreja no seu dia, que era o Elias. E se morreu a primeira e segunda etapa, terminou, como diz o irmão Brana, Deus tinha a terceira etapa. Quando o irmão Brana pensou, isto é a minha morte, o que eu vi deve ser minha morte, Deus diz, não. Isto é a parte adicional do seu ministério. É uma terceira etapa. Aquilo você já fez. Na mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo, Deus falou para o irmão Brana, você lisonjeia muito o gosto do povo. Porque o irmão Brana tinha o dom de cura, então ele gostava de ajudar as pessoas. E Deus disse, não é assim. Por isso, irmão Brana estava orando, Senhor, dá-nos pastores Josué. Porque a lei de Moisés agora tinha morrido. E você tinha que ver esta lei em Josué. A lei do Calvário morreu. Você tinha que ver a lei em Josué, que era o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O período do Espírito Santo, da intercessão, do Filho de Deus, passou nas eras, terminou, morreu. Veio a manifestação do ministério de Elias, filho do homem e sétimo anjo. Agora, dentro disso, você tem que mudar de fé. Dentro do próprio ministério do profeta. É o que as pessoas não admitem, mas o irmão Brana fez. Eu já ouvi gente, pastor, ancião, dizer, eu não vou mudar a fé que eu tenho há tantos anos. E eu dizia, eu já mudei. Porque essa aí morreu para mim. Morreu. Você pode ver que o povo da mensagem está trazendo tudo sensacionalismo outra vez para a igreja, o que no ano 72 e 73 foi tudo vomitado, jogado fora. Eles estão comendo vômito. Deveria ter deixado aquilo de lado, é como desenterrar o defunto. Aquilo foi para aquele tempo, meu irmão. Aquilo que você teve foi para aquele tempo. Aquelas bênçãos foi para aquele tempo. Deus tem novas bênçãos em uma nova união espiritual. E tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto. Amém? A gente sabe, a gente conhece pessoas que perdem o marido, nunca mais casa. Eu conheço isso. E eu até tenho a mensagem de Paulo, e Paulo diz, vocês não aceitam as viúvas como viúvas na igreja, com menos de 60 anos, porque elas se tornam levianas contra Cristo e quer casar. Oh, Paulo, foi você que falou que o marido morreu, ela podia casar. Ele diz, mas vocês agora... Sabe por quê? Porque ela vai encontrar o seu marido lá. Isso é o que eu vejo que Paulo estava ensinando.
ela vai encontrar o seu marido lá. Aquela fé que você teve, aquela união que você teve, aqueles prazeres que você teve, aquela convivência não só carnal, mas espiritual que você teve, isto leva para o final também. É isso que Paulo estava ensinando, porque ele mesmo diz que quem proíbe casamento é obra de demônios. Paulo também falou isso. Então você tem que entender o que Paulo diz. Por que não aceitar elas com menos de 60 anos? Porque elas se tornam levianas e querem casar novamente, porque a sua carne deseja aquilo. Mas a igreja já é diferente. A igreja, quando o tempo passa, ela vê quantos anos durou meu marido. Vou pensar isso agora. O meu primeiro marido espiritual, mais ou menos quando eu tinha 15 anos. Quando eu completei 23 anos, aquele marido morreu. Morreu. O que é isso? Esse povo? Morreu aquela fé, aquele marido que eu tinha. Morreu a fé da cruzada, a fé do evangelismo. Aqui morreu. Chegou a fé da mensagem. Outro marido. Aquilo morreu para mim. Nunca mais voltei lá, meus irmãos. Nunca mais. Tem gente que fica sempre visitando o defunto. Não fica? Eu já tive muito isso de lá no cemitério, visitar defunto. Aí quando eu vi muitos homossexuais dentro do cemitério, procurando alguém, eu disse, não volto aqui mais não. Eu fui muito lá. Fui muito. Mas aí eu vi aquelas coisas, falei, não é meu lugar, não preciso fazer isso. Tem mulher, tem filho sepultado lá. Mas não preciso ficar com aquela coisa de ir lá, mesmo como crente. Você sabe que o irmão Brana foi. O irmão Brana dizia até que a pomba cantava para ele lá. E o senador perguntou para ele, mas o que ela cantava para você? Ela cantava assim, senador. Há uma terra além do rio, que chamamos doce terra, que somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Você acha que o senador entendeu? E você acha que aquela pomba cantou mesmo assim? Era espiritual. Irmão Brana ouvia a pombinha arrulhando-se. Ela está cantando. Há uma terra além do rio. É isto, é espiritual. Agora, você tem que notar estas coisas. Eu saí da primeira fé pentecostal, entrei na fé do Elias. E durei com esta fé do Elias até 2000, 73 a 2000. Meu marido ficou firme, e eu firme com ele. Aquela fé viva na mensagem. 37 anos. É 37? 27. 27 anos. 27 anos. Muito bem. Que beleza. Que convívio. Eu não sei se vocês me entendem. Que convívio de fé. Que prazer. Que alegria. Que relacionamento. Com aquela fé da primeira e segunda etapa. De 73 a 2000. Que maravilha, que sensação, que emoção, que produção de filhos. E vocês devem ser esses filhos que foi produzido naquele tempo. Aquela fé. Vocês estão me entendendo? Mas chegou no ano 2000. O meu marido morreu. A minha fé de primeira e segunda etapa apenas, que não me leva no rapto, morreu, para dar lugar ao marido que tem fé de arrebatamento. Essa é a hora que a igreja vive.
E o eleito precisa descobrir que esta é a verdadeira fé. Não ficar atrás de maridos que já virou defunto de fé espiritual. Eles estão buscando lá atrás, regozijo lá de trás, de maridos que já morreram, desenterrando defunto. Eu tenho aqui a mensagem do profeta mostrando isso. Pentecostes se secou e morreu, como Lutero e Wesley e o resto deles. Não é mais que um grupo de igrejas congregadas, gente boa ainda está ali. Isso tem que ser, saiam. 149, a união invisível. Vamos para o 240. Deixa eu ver aqui direitinho. Você sabe que eu marco aqui. 229. 229. A união invisível da noiva. Para vocês verem como que a coisa é espiritual. É união invisível. Você está casado, mas o marido morreu. Escuta. 229 é a união invisível da noiva. Agora notem, por conseguinte, cada um de nós sabemos que o ramo completo de denominacionalismo, pentecostais e tudo estão mortos. Se estão mortos, o que é que eu vou fazer lá? Eu não recebo nada de lá. Você recebe alguma coisa dos mortos? Isso é parte, essa mensagem é para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Teu primeiro esposo está morto, tu sabes que está morto. Constatei, morreu mesmo. Tem gente que não morreu, por isso a Bíblia diz, para a mulher casar, teu primeiro marido tem que estar morto. A sua fé também, para você admitir uma nova fé, que é o marido, que é o esposo. A fé de rapto é o último esposo para a igreja gentia. É o último marido para a igreja gentia. Para você admitir, crer, viver, relacionar-se com a fé dos trovões, com a fé de rapto. O seu primeiro marido, de primeira e segunda etapa de evangelismo no Brasil e em 7 nações, tem que morrer. Tem que estar morto. Não é a pessoa que evangelizou, não. Vocês estão entendendo? Não é a pessoa. Não, a pessoa que evangelizou, graças a Deus, fomos abençoados através disso. Mas Deus agora tem um novo marido para te dar. Eu já encontrei muitos homens que querem trocar de mulher. Hoje eu estou falando tudo diferente. É a mulher trocar de marido. Ia trocar de fé. Aí depois a mulher natural na igreja, oh, coisa boa. Gostei dessa mensagem aí. Meu marido tem um problemão na minha casa. Já não estou aguentando mais. Não é assim não, filho. Aí é o natural. Ele tem que morrer primeiro. Aqui é o espiritual. Tem que morrer. Morreu? Então você casa com os 7 trovões. Ah, meu Deus do céu. Teu primeiro esposo está morto, tu sabes que está morto. Deus o deixou morrer. Não é questão de você matar de desgosto, não. Eu matei meu pastor de desgosto. Aquele que me trouxe uma fé, que eu regozijei com ela há muito tempo. Matei ele de desgosto. Não, Deus o deixou morrer. É Deus velando por nós, irmãos. É Deus velando por você. É você casar com Deus espiritualmente, porque na sua primeira união o seu marido morreu. Igreja, você tem que ter o marido da hora. Qual mulher que não quer ter o marido da hora? Ela quer ter o marido da hora. E quando o marido dela mesmo não é o marido da hora, é problemático, é perigoso. E a igreja quer ter o marido da hora, a mensagem da hora, a fé da hora. Qual é a mensagem da hora? Os 7 trovões. Está terminado. Pereceram todas as maneiras científicas, intelectuais, educacionais, científicas de suas.
e assim mesmo chamadas escolas bíblicas e coisas que tem feito, separou unitários aqui, trinitários aqui, dualistas aqui e por aqui pentecostais. Vamos mais um pouquinho? Creio que tem mais alguma coisa aqui para vocês. Que hora que a gente vive? 248, eu vou ler só uma parte, a parte final. A gente ali escutando agora mesmo, milhares e milhares escutando. Igreja, essa é minha mensagem para vocês. Vocês que são uma união espiritual pela palavra. Vocês estão mortos para estes velhos esposos. Mas ele não quer trocar. A própria igreja sabe, se o pastor que trouxe uma fé é o esposo espiritual daquela igreja, mas se ele, quando Deus dá outra fé, que é a fé do dia, que é a revelação, e aquela igreja vê, esse marido não serve mais, ele morreu. Essa fé que ele... mas eu preguei para você, eu te tirei do mundo. Só que agora o que você prega não vale mais. Tem uma fé melhor, tem uma fé que me arrebata. E eu não vou ficar enganado, não. Você está morto para mim. Deus te abençoe. Joga terra em cima dele. Cuidado, hein? Diz, acabou. Vocês estão nascidos de novo. Não trate de desenterrá-lo. Tem gente que assim, eu vou lá ainda, irmãos, eu mesmo, Deus, me perdoa, porque eu sou culpado de dizer para as pessoas, vai lá na igreja deles. Eu sou culpado. Mas se morreu, o que você vai fazer lá? Só existe mau cheiro que exala em suas narinas quando eles abrem a boca contra trovões, contra novo nome, contra o cordeiro sair do trono. É só fedor. É o mau cheiro que exala. O que vou fazer? Morreu meu pastor. Não crê nesta palavra, não crê nesta mensagem, não tem esta fé pregada por William Branham. Só carrega o nome de William Branham por aí, como os pentecostais carregam o nome de Jesus, mas não vale mais nada para eles, quando você diz foi Jesus que deu a chave para Pedro. Jesus não deu chave para católico, para batista, nem para mim. Jesus deu a chave, foi para Pedro. E Pedro meteu a chave no dia de Pentecostes e abriu o batismo para o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, ultimamente, Deus não deu a chave para nenhuma denominação, nenhum homem carismático. Deus não deu. Deus deu a chave para William Branham, para o sétimo anjo. E ele meteu a chave em Apocalipse 10 e abriu para nós. Deixou a coisa aberta para nós podermos ver o que está lá dentro. Não estamos crendo no invisível. Nós estamos vendo. É invisível aos olhos dos outros que não crê. Mas é visível para você. Amém. Meu irmão, como é que está aí? Só, irmão? Que é isso, hein? E eu tinha mais uns parágrafos para ler, mas não posso. Olha, vocês estão nascidos de novo, não trate de desenterrá-lo, ele está morto. Se és um cristão nascido de novo, esse pequeno germe que em ti é predestinado é a palavra, vindo em palavra, em palavra, em palavra, em palavra, até que chegue à estatura perfeita de Cristo. Isso é certo, para que assim ele possa vir e receber a sua noiva. Amém. 236, provando sua palavra, muito conhecido de vocês. Finalzinho do parágrafo também, onde o irmão Branham diz assim: mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa. Quando a palavra, que palavra? Os trovões revelados, os selos revelados, o novo nome revelado. Se une. Se você não casou com esta nova fé, como você vai entender sobre Filho do Homem direito? Como você vai entender sobre 7 trovões?
tem que casar com ele. É no casamento que você conhece o que é o marido. É quando você casa. Antes você acha, é um gatinho. Na hora que você casa, meu Deus, ele é leão. É depois que casa que você vai perceber aquilo. Então, que hora que a gente está vivendo? Veja, quando a palavra que se une com a pessoa e os dois se tornam um, e então, o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja. Hoje eles estão atrás dos teólogos da mensagem do tempo do irmão Branham. O irmão Branham diz, não, no casamento não tem nada a ver com o teólogo da igreja. O Filho do Homem. Por isso essa mensagem nós pregamos é o que o profeta pregou, não o que um teólogo pregou. Não sou representante de teólogo no Brasil, eu represento um profeta. A palavra e a igreja se tornam um. Isso é casal, casamento, o marido e a mulher se tornam um. Seja o que for o Filho do Homem, o que ele tenha feito, ele era a palavra e a igreja faz a mesma coisa. Agora, para um pouquinho, o que foi que o Filho do Homem fez no final? Curou enfermos, as pessoas demoram. Não, isso daí é o que você sabe, que o marido já morreu. O marido está morto. Se não morreu, por isso você fica desenterrando defunto na terceira etapa. Desenterrando defunto de coisas lá da primeira e segunda etapa. Querendo trazer aquela bagatela para cá, quando você precisa da fé de rápido. Deus sabe muito bem que eu não estou contra o que o irmão Branham pregou. Foi o irmão Branham que falou que aquilo tinha terminado. Foi o irmão Branham que falou. Aquilo terminou. Quando nos falar de Jesus 55, 56. Aquilo terminou. Se terminou, terminou. Acabou, morreu. E agora tem uma nova fé, uma nova mensagem. Por isso, os selos, o povo não pôde aceitar a irmão Branham dos selos para cá. Porque era uma nova mensagem, um novo casamento, uma nova união espiritual. Pai Celestial, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, naquilo que eu não pude ser mais claro. Que cada um consiga ter a revelação do que o seu profeta pregou nesta mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. Opera em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, em resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e na morte adormecermos, quando o Rei disser ao Espírito livre ser, num
nunca mais angustiados, para sempre com os amados. Quando o Salvador chamar a mim e a ti, campainhas estão a tocar, santos e anjos a cantar. É a glória, aleluia, e resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce e eterna. Quando o Salvador